Tudo, queria aproveitar o convite e também agradecer em nome da Kantar. Espero que sejam todos bem-vindos a estes próximos minutos, ainda que aqui roubados um bocadinho em termos de tempo, mas vamos conseguir. Hoje vamos falar do mercado de grande consumo, essencialmente durante agora este momento da pandemia, com alguma informação de compra dos lares portugueses já até ao dia 19 de abril. Portanto, ainda estamos a falar do mês de abril em que estávamos confinados. Como ponto de partida é importante ressalvar que estamos perante uma indústria de grande consumo muito resistente e que, é verdade, encontramos sempre oportunidades nestes momentos, como também é o caso do grande consumo. Antes de vermos os primeiros impactos da pandemia em 2020, eu convidava-vos a recuar até a anterior crise, que neste caso é uma crise de cariz económico, e aquilo que vemos ao longo do tempo é que efetivamente se produziu aqui um padrão de forma continuada. Ele começou pela procura do preço em 2009 com o crescimento da marca própria nos básicos, a busca também pelas promoções, mas sem mudar o perfil das compras. Passámos, de forma geral, a ficar mais tempo em casa em 2010 com uma maior racionalidade nas compras, de planeamento e alguma deflação em alimentação. Em 2011, a situação deu espaço ao Smart Down Trading Shopper, com o corte também dos custos e uma ainda maior procura da marca própria e das promoções, e ainda aqui também se viu um aumento do consumo dentro do lar. Em 2012, aqui culminámos no justamente aquilo que já na altura se chamava do novo normal, onde as promoções atingiram aqui um novo patamar. Quem não se recorda das ações também do 1º de maio, que nos levaram a um nível promocional também até à data, que tinha sido também inexistente. E em 2013, com a definição da gestão do out of pocket como um dos principais temas para o consumidor, tentámos então aqui gerir da forma mais eficaz o orçamento no curto espaço de tempo em cada ida às compras, o que fez neste momento que o shopper estivesse mais vezes na loja. Portanto, de forma geral, realmente já conseguimos aprender algo do que vimos deste padrão que se foi definindo, mas é importante lembrarmos que a situação prévia a 2020 era privilegiada para Portugal. Após alguns anos com números de evolução em valor mais conservadores em FMCG, houve um progresso constante nos gastos dos lares no grande consumo. Se virmos os valores de evolução de mais 4,1% em 2019 versus os anos anteriores, e efetivamente para 2020 as previsões eram de manutenção da tendência de crescimento, embora tenha o mesmo fulgor verificado anteriormente. E 2020 chega e rapidamente alteram-se todos os parâmetros. Começou de um modo mais ou menos normal. Se formos a ver no primeiro período de 2020 em FMCG, tivemos uma evolução de menos 0,7%, quando se verificava o crescimento da preocupação ao dispararem também os casos na China. Quando se elevou o alerta um pouco por toda a Europa, em Portugal, acabámos por manter esta mesma estabilidade no grande consumo, com uma evolução também de menos 0,3%. Mas foi quando dispararam os casos na Europa e quando chegou a confirmação dos primeiros casos no início de março, que se deu o grande incremento no grande consumo, e aqui estamos a falar de evolução em valor neste P3 de 2020 de 19,8%. É importante aqui também sairmos um bocadinho de Portugal e compararmos estes números, como é que evoluíram com países como Itália, Espanha e França, onde nestas semanas em que foi decretado também o estado de emergência, houve uma evolução em torno de 40% a 45% e também de uma forma mais desordenada, e que agora nestes países também o grande consumo já está aqui de uma forma mais abrupta, enquanto nós vemos que em Portugal o comportamento de compra tenha sido também mais natural, tirando aqui alguns casos de maior impulso e de maior impulso mesmo nas compras em algumas semanas. De forma geral passou-se de uma forma mais natural, e nas semanas seguintes a este terceiro período, portanto nas semanas de abril, vemos que manteve-se o foco no grande consumo, com um crescimento também a 2 dígitos, neste caso de 16%. Falamos então, quando analisamos semana a semana, entre estas semanas de 23 de fevereiro até ao dia 19 de abril, falamos então de um comprador que se movimentou nas suas compras ao ritmo da crise, que em curtos
espaço de tempo, mudou não só a sua forma de pensar, mas também a sua forma de agir. Os portugueses foram cada vez mais às lojas até à declaração do estado de emergência. A partir daí, houve uma redução abrupta das visitas, mas em contrapartida nós conseguimos ver por este gráfico que elevou-se o gasto e o volume em cada cesta, em cada ato de compra. Portanto, realmente menos presença na loja, mas as cestas começaram a ser maiores. E o conteúdo de cada cesta ao longo destas 4 semanas também revelou um comprador que ia também mudando e levando diferentes produtos nas cestas, também movido pela constante mudança de cenários e, como consequência, uma mudança nas suas prioridades. Estas prioridades que foram evoluindo também é um aspecto que apresenta também tendências em outros países da Europa. Num primeiro momento, nós vemos que os portugueses reforçaram a limpeza do lar, procuraram mais exigíveis, lavagem de roupa, louça e limpa-vidros, e numa segunda etapa privilegiaram todos os artigos de higiene, hidratantes, produtos para a barba, coloração, lenços de papel. Após estas primeiras semanas, e quando em Portugal se começava a perceber que poderia haver um confinamento, cresceu a alimentação mais básica, as conservas, legumes secos, arroz, massas secas, vinagre, o bacalhau, as farinhas, sopas, carne congelada. Mas progressivamente avançou-se para produtos mais ligados à indulgência, para que também se pudesse desfrutar do tempo confinado em casa, e aqui vemos categorias como óleo, sobremesas em pó, margarina, açúcar, doces para barrar, natas, leite condensado, a terem algum destaque. O momento, e é importante ressaltar que o momento social, de lazer, de satisfação foi também transferido ele para dentro do lar, com maior procura de cervejas, vinhos, bebidas espirituosas e também de gelados. Portanto, estas mudanças têm vindo a acontecer de forma gradual, mas também vão acompanhando o próprio ciclo de consumo que até à semana de 19 de abril se realizava essencialmente em casa. O retalho também neste momento esteve, de forma geral, bastante ativo e quase todos os retalhistas desenvolveram ações nestas semanas que foram cruciais e se posicionaram como um agente bastante importante da sociedade, como um elo fundamental também para fazer, ao final do dia, chegar os produtos, chegar a alimentação à casa dos portugueses. O que tem vindo a acontecer também em todos os países no momento de confinamento é este movimento onde vemos que são as cadeias mais pequenas, as lojas mais pequenas com menos cota de mercado, mas muitos pontos de venda, a beneficiar mais de algumas limitações até que possam ter sido impostas à circulação no estado de emergência e que acaba também por, em teoria, levar o consumidor a ter que se deslocar às lojas mais próximas. Com isto, realmente o consumidor começou a repartir mais as suas compras, dando oportunidade também a que outras lojas que não estivessem a ser tão escolhidas, tanto na sua panóplia de lojas habituais, a dar oportunidade a essas lojas para crescer e para que também se experimentassem aqui novos padrões de compra. São mesmo esses novos padrões de compra que vamos aqui explorar nos slides seguintes. Por exemplo, o caso do Intermarché, que, por exemplo, durante este P3, estamos a falar do mês de março de 2020, foi efetivamente um líder em crescimento, conseguiu rentabilizar o seu parque de lojas e distinguir-se também como a cadeia que mais compradores ganhou durante o mês de março. Estamos a falar de mais 2,2 pontos percentuais de penetração face ao mesmo período do ano passado, com cestas também elas cada vez maiores, em termos de volume por ato, a cesta aumentou mais 25% neste momento de estado de emergência e em termos de valor de gasto por visita, estamos a falar de mais de 33,2% face ao homólogo. Portanto, de forma geral também, não é um movimento isolado ou resultante apenas desta pandemia, tem sido algo também mais estrutural, mas no caso do Intermarché resultar bastante bem na perspectiva de que a liderar este movimento de maior atratividade dos compradores. No entanto, podemos dizer efetivamente que a chave do crescimento foi mais do que a proximidade, foi a ultra proximidade. Isso leva-nos para uma análise também de um outro conjunto de lojas. Um dos padrões também que, aliás, pode
pode resultar deste momento em que vivemos e que também já se observa na China, é também esta tendência para a concentração das compras, uma tendência que já existia, mas que acaba por estar a ser acelerada neste momento, assim como também o online e a ultraproximidade. Se observarmos, por exemplo, o caso do mini preço, uma cadeia que nos últimos anos vinha a ceder compradores e cota no mercado português e que de repente registra aqui um incremento notável em valor. Estamos a falar de mais quase 15% em valor face ao período homólogo e, se virmos a evolução da sua penetração do lado direito, consegue também uma maior afluência às suas lojas e uma cesta também, uma cesta maior. É importante também ver que no grupo de lojas da ultra proximidade da distribuição moderna, como Mancecer, Super, Pingo Doce, Maiochã, é também de destacar o pico de compradores e também o destaque em FMCG resultante efetivamente desta maior proximidade com o comprador, já que consegue ganhar penetração. No canal tradicional é de ressaltar também o ganho de compradores, essencialmente do tradicional especializado, em que aqui estamos a falar de lojas mais como talho, frutarias, peixarias, como também uma solução com o aumento da procura durante este momento de confinamento. E é muito importante deixar aqui também um pouco aquilo que pode vir a acontecer também nas próximas semanas, porque realmente a fidelização destas cestas, que são cestas para algumas destas lojas incrementais, face àquilo que tinha vindo a ser o padrão, como o Intermarché, o Mini Preço, estas lojas de outra proximidade também, por exemplo, a Mercadona irá ditar aqui também uma eventual mudança e é importante acompanhar, porque o mercado continua muito ágil e as coisas estão a mudar muito de semana para semana e voltamos aos poucos a sentir alguma recuperação também na loja. O online que acaba por entrar também aqui no novo nível em Portugal, não é? Estamos a falar de uma evolução a 2 dígitos. Em março, mais abril de 2020, com um crescimento de 36%, quando a FMCG aqui esteve um crescimento de 16%, e neste aspecto acho que é dos poucos em que Portugal acaba por diferir um pouco daquilo que aconteceu nos outros países, em Espanha ou França. Nestas semanas mais críticas da pandemia, o online cresceu talvez a um ritmo entre os 80% e 120%, e apesar de tudo termos um número de lojas per capita que possa ser similar também ao do mercado português em Espanha, pelo facto também de ter sido mais afetada pela crise sanitária, realmente neste momento acabamos por ver que teve um impacto maior também em Espanha, ainda que em Portugal nós vemos o online a ganhar mais compradores, a atingir um nível de abrangência em FMCG conforme não tinha atingido em termos históricos. Este crescimento também é bastante forte e, essencialmente, também quando perguntamos aos compradores, os portugueses realmente afirmam que tencionam aumentar o seu foco em compras online em FMCG, 25% quase, afirma que realmente planeia aumentar a compra via internet. Portanto, deixa-nos aqui também esta perspectiva do aumento da importância do online em Portugal nos próximos tempos. O que retiramos então deste primeiro impacto da crise da pandemia nos portugueses? Começamos por observar um shopper que começa por armazenar, abastecer-se por vezes até mais do que o que necessitaria, mas que acaba por dar conta que já que tem que estar em casa, que seja também desfrutando e aqui também levando um bocadinho a compra para momentos mais de socialização e de prazer. Portanto, passa de uma compra de uma cesta de sobrevivência a uma compra mais de desfrutar e de lazer. O online aqui tem uma oportunidade de desenvolvimento maior, mas neste momento foi a ultra proximidade que viu mais compradores nas lojas, mais cestas e também cestas maiores, o que leva a um patamar da fidelização e de ver como estes compradores nos próximos tempos voltam ou experimentam. E numa altura em que tanto falamos do regresso a uma nova normalidade, entre aspas, seja isto aquilo que realmente representar para cada um de nós, a verdade é que há alguns pontos a ter em conta. Se virmos o padrão de compra dos portugueses desde o início deste ano, ou seja, desde antes do pré-Covid até passando por estas fases de Covid e aqui até ao dia 26 de Abril,
conseguimos ver que desde os meados de março, à altura do primeiro estado de emergência, que o padrão de compra dos portugueses está mais definido, com uma menor afluência e cestas maiores. No final de abril, numa altura em que começavam também a surgir já as primeiras notícias sobre a introdução do estado de calamidade e tentarmos aqui entrar num desconfinamento, verificou-se uma ligeira aproximação dos portugueses às lojas e que temos vindo a acompanhar que esta aproximação continua a ser consolidada, ainda que em moldes e níveis diferentes daquilo que se verificava em pré-Covid, mas já voltamos a ter também um comprador mais presente na loja e aqui a tentar recuperar alguma rotina também, rotina de compra, que é bastante positivo para o nosso setor. É importante também vermos que os bons exemplos de marcas que comunicaram para estes momentos as marcas gerarem engagement com os seus consumidores, que sempre tiveram realmente um papel determinante na vida e na sociedade, continuaram ativas e que muitas delas reinventaram. A responsabilidade social, ambiental, também o compromisso com o bem-estar do consumidor foram aqui pilares estratégicos. Comunicar realmente de uma forma adequada para se posicionarem também aqui ao lado dos portugueses têm sido eixos muito importantes neste momento de confinamento em que já estamos a desconfinar aos poucos e muitas delas não perderam o momento, o que realmente significou aqui manter-se no top of mind, já que acaba por ser aqui uma missão também difícil, mas de dar este apoio aos consumidores. É importante também vermos um outro aspecto que realmente pode influenciar a estratégia e a performance de uma marca, será também o regresso à nossa vida fora de casa, ao consumo fora de casa, que começa também agora a compor-se com novas medidas, com algumas cautelas, com algumas diferenças, mas algumas questões mantêm-se. Irá a Horeca conseguir aqui manter também a sua share pré-Covid, tendo em conta também o crescimento dos canais de conveniência que vemos, porque hoje em dia já 10,2% dos lares em Portugal planeiam aumentar o uso de delivery, portanto isto permite-lhes receber o fora de casa, em casa, com alguma tranquilidade e promete continuar também a aumentar a sua procura. Portanto, se irá no geral também ocorrer aqui uma valorização geral do consumo fora de casa, tendo em conta a vontade de voltar ao convívio e à liberdade de circulação, ou se efetivamente os fatores económicos e as rotinas ganhas com o confinamento irão ter aqui mais peso. Portanto, algumas questões que continuam sem respostas, mas felizmente os consumidores já nos começam aqui a dar sinais positivos. E finalmente, para terminar em jeito de conclusão, as previsões do futuro, que realmente em termos de previsões não convidam efetivamente ao positivismo, por experiências passadas e é o ponto onde também queremos mais focar, sabemos o quanto a evolução da economia foi e é importante para o consumo e nesse sentido as previsões não são de todo as mais otimistas para Portugal. É importante também ter em conta a importância da situação económica do agregado familiar. Se começarmos por levar-vos a uma viagem de revisitar as crises anteriores, em 2012, no pico da crise, atingimos a mais elevada taxa de desemprego e vimos também que o padrão de compra não mudava tanto, no entanto, reforçavam-se alguns pontos com uma maior procura de preço, efetivamente. Mas o padrão de compra sabemos que não muda logo que o desemprego chega, não é? Mas quando ele se transforma em algo mais estrutural, que acaba por impactar tanto o seu nível individual como o nível familiar, e é importante perceber que alguns dos consumidores, apesar de tudo, já foram afetados, mas aos poucos, felizmente, voltamos a esta nova rotina e precisamos, contudo, continuar a acompanhar estas mudanças que no final o consumidor continuará a ter as suas necessidades e a querer ser surpreendido conforme falávamos ao início. Da minha parte, obrigada pela vossa atenção. Tinha como objetivo até às 15 horas, penso que cumpri. Vítor? Sim, cumpriste. Eu é que peço desculpa pelos minutos que te roubei logo no início, mas tenho aqui uma questão que é a seguinte. A Kantar está presente em vários países europeus e analisa vários países europeus. A pergunta que eu gostava de colocar era se
ou é se nas vossas análises conseguem de facto descobrir aqui um comportamento muito diferente do comportamento do consumidor português face, por exemplo, ao consumidor espanhol, ao consumidor francês, consumidor alemão, britânico, etc. Não, era mesmo um dos pontos que falávamos durante a apresentação. Tem sido tudo muito alinhado em termos de tendências e até mesmo em termos deste processo, as diferentes fases que os shoppers têm passado, desde o momento em que há uma estocagem que todos realizaram e que vemos um pouco também por todos os países, o facto de não haver, por exemplo, papel higiênico nas prateleiras, águas, um bocadinho tudo isto acaba por ter acontecido em todos os mercados que temos acompanhado. Penso que também acaba por ser muito típico e característico do ser humano. Portanto, como vos dizia, as evoluções têm estado bastante em linha e as mudanças do comportamento e os novos padrões definirem-se também têm estado muito alinhados. Aquilo que se verifica é que em Portugal acabam por ocorrer com menos impacto, acaba por ser muito mais suave as mesmas tendências, o que também acaba por ser um bom sinal no sentido de que o padrão não muda abruptamente, vai se ajustando. Isso também é bom para Portugal, para o nosso setor. Só mais uma questão, Marta, que é colocada aqui por um nosso vídeo espectador, não sei como é que lhe hei de chamar, mas neste novo contexto, que impacto podemos esperar em termos de receptividade e abertura dos consumidores à inovação? Era um pouco também aquilo que tínhamos no quiz, não é? Podíamos esperar que, e no primeiro momento nós esperámos muito este impacto da estocagem e de ficar algumas semanas sem termos a grande parte dos compradores no linear. Houve categorias que estão mais dependentes também destas idas à loja que acabaram por sofrer mais, mas no fim de contas o consumo não mudou assim tanto. O que acaba por acontecer é uma transferência do que fazíamos fora de casa, neste momento para dentro de casa. O consumidor ao mesmo continua a querer ser também surpreendido. É provável que em alguns momentos, com uma maior restrição de preço, possa buscar mais promoção, mas também não nos podemos esquecer que estamos num mercado já muito promocionado, com níveis de promoção muito elevados. Portanto, isto é algo a ter em conta, porque onde iremos surpreender sem dúvida mais os nossos consumidores é apelando a esta inovação, a surpreendermos, à comunicação, à originalidade, a tentarmos continuar a aproveitar da melhor maneira este facto de continuar o português, os consumidores ainda muito em casa, muito do consumo está a gerar também aqui incrementos em algumas categorias bastante fortes, e a inovação vai ser chave para a diferenciação entre as marcas e não deixar tudo em preço. Certo. Marta, muito obrigado. Outras questões foram levantadas que eu depois irei enviar e que serão respondidas para depois incluir no white paper que disponibilizaremos depois desta conferência. Muito obrigado, Marta.